Programa Roda de Entrevista. Apoio Água Mineral Brunado. Há mais de 30 anos sendo a sua melhor companhia. Águas Cuiabá, uma empresa do Grupo Iguá de Saneamento. E Boi Bom Churrascaria. Há mais de 30 anos servindo o melhor churrasco gaúcho. Com vocês aí até as 10 horas da noite. Você pode acompanhar aí pelo canal 17.1 para Cuiabá e toda a Baixada e também para o mundo todo através do site tvmasnews.com.br. Estamos ao vivo também no canal do YouTube TV Educa Mais. E convido você a seguir o nosso perfil lá no Instagram, @tvmasnews. Olha só, gente, a edição de hoje temos uma entrevista aí, dose dupla aqui no Roda de Entrevista. Vamos conversar com as duas vereadoras reeleitas por Cuiabá, que vão aí conseguir mais um mandato na Câmara Municipal de Cuiabá. Uma delas é a vereadora Maísa Leão, do Republicanos, que foi reeleita com 5.615 votos. Maísa tem como principal bandeira a inclusão e atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Idosos e Pessoas com Deficiência. Recebemos também aqui a vereadora Michele Alencar, também reeleita aí do União Brasil, reeleita com 4.514 votos. Sua principal bandeira é a fiscalização na saúde, educação e defesa da mulher. Michele Alencar atualmente preside a Comissão dos Direitos da Mulher lá na Câmara Municipal. Boa noite, vereadoras. Obrigado por participar aqui conosco, aqui do Roda de Entrevista. E para entrevistar as vereadoras reeleitas, recebemos hoje a jornalista Ana Maria Ferreira, que é produtora do Diário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e a Vanessa Araújo, repórter de política do portal de notícias Leia Agora. E você também pode participar enviando perguntas através do nosso WhatsApp 65996218569. Boa noite, vereadora Maísa, obrigado por ter aceitado o nosso convite e parabéns pela reeleição aí, então, mais um mandato na Câmara Municipal de Vereadores. Boa noite, Diego, boa noite, Michele, Vanessa, Ana Maria e todos que nos assistem em casa. Estou muito feliz de estar aqui, eu adoro assistir o programa e vir agora. Depois de uma reeleição, é um motivo que me deixa em êxtase. Bom, vamos começar um pouco aí com uma polêmica que bem recente, na última sessão ordinária, na terça-feira, a primeira sessão após as eleições municipais. Houve uma confusão lá entre a senhora e o vereador Renivaldo Nascimento, que é do PSDB, que é da base do prefeito Emanuel Pinheiro. A senhora, gostaria que a senhora explicasse para quem está em casa o que aconteceu naquele dia. E a senhora disse que abriu um boletim de ocorrência contra o vereador. Aconteceu esse boletim de ocorrência? Sim, infelizmente, né, a gente entra para a história com uma eleição inédita, onde 8 mulheres foram eleitas. A gente estava ali para votar uma comissão processante, estávamos com uma pauta bem séria, mas muito felizes, querendo celebrar esse momento histórico da Câmara de Vereadores. Antes da eleição acontecer, na terça-feira anterior à eleição, era para ter sido votada essa comissão processante que ia investigar o prefeito Emanuel Pinheiro, comissão essa que eu apresentei, e os vereadores da base faltaram à sessão. E eu fiz um vídeo e publicizei o nome de cada um dos vereadores que faltaram à sessão para boicotar essa votação importante. O vereador Renivaldo, obviamente, não gostou de ter tido seu nome exposto por faltar o trabalho e começou a falar coisas soltas pelo ar para me ofender. Eu fingi que não estava ouvindo ali no cafezinho, que é um lugar que não tem câmeras, que não tem público, fechado só para vereadores. Na ocasião estavam alguns vereadores ali e de repente ele me fala: sua mãe foi presa, você é bandida como a sua mãe. A hora que ele falou da minha mãe, uma mentira deslavada como essa, eu falei: você falou o quê? Ele continuou: sua mãe foi presa, sua mãe foi presa. E daí a gente começou a bater boca. E ele veio para cima de mim com o corpo, eu empurrei o peito dele para trás. A hora que eu empurrei o peito dele para trás, ele veio como se fosse me dar um soco mesmo. E na hora que tinham alguns vereadores assistindo a cena, meio perplexos, mas ninguém tinha interferido, o presidente Chico 2000 viu o movimento dele e me tirou, me colocou para dentro do plenário. Nós entramos no plenário, ninguém entendeu nada, né? A vereadora Michele estava dentro do plenário, então ela não viu a cena.
E eu estava realmente muito nervosa, muito chateada com toda a situação. Na hora ainda falei para o Chico, deveria ter deixado ele me agredir fisicamente, porque infelizmente na nossa sociedade, a violência moral, dizer que a minha mãe foi presa, sendo que minha mãe, eu até falei, nunca teve o nome no Serasa, e muita gente falou que quer um curso da doutora Luzia para aprender como não ir para o Serasa. Mas assim, você ofender a mãe de alguém com uma mentira tão vil, com uma coisa tão baixa, isso é uma violência que para mim é muito maior do que eu deferir um soco. Mas na hora eu até falei para o Chico, você deveria ter deixado ele deferir o soco que ele queria, porque de olho roxo ninguém ia questionar se foi violência ou não. E fiz sim um boletim de ocorrência, porque eu penso que nós temos que levar muito a sério quando uma mulher sofre violência, as consequências que este homem tem que sofrer de pelo menos responder por isso. Então o boletim foi feito, ele será ouvido na delegacia e será aberto um inquérito criminal para averiguar e para comprovar o que foi feito. Tá certo, então. Boa noite, vereadora Michele Alencar, parabéns aí pela reeleição. Seja bem-vinda à roda de entrevista. Boa noite, Diego. Boa noite, Maísa, Ana Maria, Vanessa. Boa noite a todos que nos acompanham. Estou muito feliz também de estar aqui, assim como a vereadora Maísa citou, logo após uma eleição dura, mas como vencedoras, né? Então, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Bom, vereadora, a senhora também passou por um episódio parecido em 2021, na época com o atual deputado estadual Juca do Guaraná, que ele era o presidente da casa. A senhora acredita que com um aumento expressivo de mulheres na próxima legislatura, esse tipo de agressão pode acabar? A senhora acredita que isso pode cessar de uma vez, esse tipo de agressão contra a mulher, política de gênero? É o que nós trabalhamos para acontecer, né? Todos os dias a gente trabalha para que a posição da mulher seja respeitada, para que a voz da mulher seja respeitada e que, acima de tudo, nosso papel como parlamentares, ele seja respeitado, porque às vezes eles diminuem o nosso papel como parlamentar por sermos mulher. E isso é violência política de gênero, é você diminuir alguém por conta do gênero dela, né? E hoje nós aqui mostramos que o fato de não nos omitirmos, de não recuarmos, de não deixarmos que eles nos coloquem numa posição de inferioridade, isso mostra que realmente nós estamos inspirando outras mulheres e fazendo com que eles se acostumem com a presença das mulheres dentro do parlamento. Então, sim, nós enfrentamos, e assim, aquele não foi um episódio único. Nós enfrentamos isso rotineiramente, assim, em várias situações pontuais, tanto eu quanto a vereadora Maísa, né? Enfrentamos essas situações, mas o importante é não se diminuir. O importante é se colocar seriamente com a postura que foi conquistada a nós por meio de voto, né? Eu digo assim, todos que estão ali, eles têm a chancela da população. Então, não é porque eu sou mulher que eu vou ter que ser tratada de uma forma diferente. Mas essa postura a gente vem criando, né, um ambiente onde eles realmente olhem para nós e sintam que essa presença ela deve ser respeitada. Então, eu acredito que o que aconteceu com a vereadora Maísa foi extremamente sério, grave, e eu até no momento, né, acalmando lá, falei, Maísa, vá e use a tribuna. Se restabeleça emocionalmente, né, respire e use a tua voz, porque o que tem poder é a nossa postura como parlamentares. Então, se diante dos homens, às vezes essa postura como parlamentar, que deve respeito, que representa a população, que deve respeito inclusive pelo poder pelo qual representa, isso não vem da parte deles, nós precisamos dar esse exemplo. E foi isso que ela fez, inclusive fez brilhantemente, subiu na tribuna e eu falei, vá lá e faça o que você sabe fazer. E ela foi lá e fez o que ela sabe fazer. Então isso é importante. E agora temos 8 mulheres, eu tenho certeza que isso com certeza vai diminuir, porque vai ser mais natural ver mulheres no parlamento. E eu tenho essa convicção que a gente trabalhando, a gente vai realmente criando esse espírito de que ali estamos todos em um só objetivo, que é representar Cuiabá. Boa noite, Ana Maria. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui na bancada. Com você agora.
Boa noite, Diego. Para mim é sempre uma alegria, né? Estar aqui no Roda de Entrevista. Eu sempre falo isso, né? A gente fica muito feliz aqui, desde da recepção ali. Sua equipe sempre muito boa. Quero cumprimentar aqui a Vanessa, a vereadora Michele e também a vereadora Maísa. Pois é, a gente teve aí uma votação muito significativa para as mulheres esse ano aqui no estado, né? Salvo engano, foram aí 277 mulheres eleitas por todo o estado. Só aqui em Cuiabá, 8 mulheres. E aí a gente estava justamente comemorando tudo isso e vem um episódio como esse que aconteceu aqui, que acometeu a vereadora Maísa. E aí a gente pergunta o seguinte, existe na mente de vocês, e aí a pergunta é para as duas vereadoras, um método, uma forma de criar políticas verdadeiramente efetivas que possam combater esse tipo de violência de gênero, não é? Parece-me claramente isso, esse tipo de violência, para que as mulheres possam verdadeiramente serem respeitadas, independente dos cargos que ocupam ali. A Câmara Municipal, com a bancada grande feminina agora, consegue efetuar isso, consegue criar isso? Existem mecanismos para isso? O regimento interno, por exemplo, da Câmara, o que diz a respeito desse episódio que aconteceu com a senhora? Perfeita pergunta, Ana Maria, agradeço. Na verdade, a Câmara de Cuiabá, ela precisa, e eu penso que é o primeiro passo para a próxima legislatura, criar a Procuradoria da Mulher. Porque nós somos uma das poucas câmaras de capitais que não tem Procuradoria da Mulher. E a gente não tem no regimento interno nada que fale sobre gênero. Então, é muito importante a gente entender que se você não tem nada que fala sobre gênero, fica a critério do julgamento dos pares, que em maioria são homens, que bom que nós teremos 8 mulheres. Mas eu sempre digo que além de termos uma Procuradoria da Mulher, contemplarmos no regimento interno questões de gênero, termos uma lei federal que tipifica como crime a violência política de gênero, nós, enquanto mulheres, temos um trabalho que às vezes é árduo, é chato, que eu e Michele discutimos muito lá, que é o trabalho de educar. Por exemplo, no episódio acontecido, quando eu fui interrompida pelo vereador Renivaldo na minha fala, o presidente em nenhum momento chamou a atenção do vereador. Quando eu interrompi o vereador, vereadora Maísa, se você continuar interrompendo, eu vou dar para ele 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos e nunca vai acabar. Então, ele demonstrou ali a forma como se trata diferente um homem e uma mulher. E é nessas sutilezas que, às vezes, no cotidiano, a gente se cansa de ficar, olha, você foi machista. Quando ele me interrompeu, você não falou nada para ele, você permitiu que ele me interrompesse. E quando eu o interrompi, eu fui educada. Então, nós temos que ficar educando os homens o tempo todo, porque e as mulheres também, porque o machismo estrutural é algo que a gente não vê. E é na sutileza que nasce a violência maior. A violência é maior quando você fala de um feminicídio, ele não nasce feminicídio do nada. Ele nasce na sutileza e essa mulher, ela perde a sua personalidade, ela fica nas mãos de um agressor que primeiro é psicológico, moral, patrimonial, e aí só então ela vai sofrer aquela violência que a sociedade consagra, que é a física, a sexual e o feminicídio. Então a gente tem que aprender que violência moral e psicológica é tão violência quanto um soco no olho. Posso ainda continuar aqui com Sim, a vereadora, Diego? A vereadora Michele, vai lá. Beleza, obrigada. Aí a gente estende também a mesma pergunta, se tiver claro, mas eu quero ainda colocar uma pergunta mais para a senhora, vereadora. Foram 277 mulheres eleitas. E a gente, como eu disse, né, a gente ficou muito feliz com isso e é um feito aqui para o nosso estado consideravelmente machista. É um estado difícil. A gente costuma dizer que é um estado perigoso para que se a mulher viva, né? O número de feminicídio aqui é muito alto. Essa votação expressiva, no caso das mulheres aqui, né? Essa eleição expressiva, a senhora acredita que o que causou essa mudança? Seria uma mudança de comportamento da população mesmo? Ou as mulheres estão realmente tomando mais espaço, a gente está confiando mais umas nas outras, porque sempre tem aquela história de que mulher não vota em mulher. Isso talvez esteja mudando, não é? A gente fica perguntando isso. Como é que a senhora avalia esse cenário? Não é? Os partidos políticos, eles estão realmente cumprindo ali o dever, que nem deveria ser obrigação, de incentivar mais as candidaturas femininas? Como é que a senhora avalia esse cenário?
Então, Ana, eu acredito que é uma série de fatores, ele não é um fator só. É uma série de fatores que vem contribuindo. Primeiro, o fator de que as mulheres que estão na política estão fazendo história. É o primeiro fator. Eu sempre dou o exemplo, né? Maísa não vem de um histórico político, não foi criada dentro da política, não teve um meio político para dizer assim, naturalmente esse curso ela vai seguir. Michele, a mesma coisa. Não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um tio, não tem ninguém que tenha me inserido no núcleo da política. Então nós, como todas as mulheres, antes assistíamos. Até que isso despertou em nós o propósito. E eu acredito que a mulher ela vem com esse diferencial. Toda mulher que se coloca para fazer uma campanha e encara, ela tem um propósito, ela carrega dentro de si o desejo de fazer a diferença, de contribuir, de não ser mais uma. Então, estar na política, e eu sempre disse, né? Uma das minhas maiores contribuições foi os momentos que eu estava sofrendo e deu vontade de falar assim, gente, eu tenho minha profissão, eu não preciso disso daqui não, gente, eu não preciso ser humilhada assim não, eu vou voltar pro meu canto. Mas daí eu pensava, não tô aqui por mim, eu tô aqui por muitas outras, eu tô abrindo um caminho, é mais difícil para quem vem mesmo, a gente vem de uma legislatura sem nenhuma mulher, então não desistir. Então penso que uma das maiores contribuições é a mulher, primeiro, se comportar com essa missão, né, de não estar ali, mas fazer a diferença ali e inspirando outras. Então as mulheres já olham e falam, eu também não tenho uma família, eu também não sou no núcleo político, mas se ela consegue, eu também consigo. Se ela está fazendo a diferença, eu também faço. Se ela dá conta de subir lá numa tribuna, brigar com os homens, peitar aquilo que ela acredita, entrar numa unidade de saúde, fiscalizar, poxa, eu também consigo. Isso está interferindo na minha casa, na minha família, porque a mulher começa a olhar a política de uma forma mais próxima. Segundo, os partidos, sim, acredito, pelo menos no meu, né? A gente está respeitando um pouco mais, a gente não coloca mulheres lá só para fazer a cota. Né? As mulheres, elas fizeram campanha, a gente teve mulheres, eu encontrei muitas, as mulheres do nosso grupo, na rua, panfletando, fazendo reunião, dando o máximo, você via material das mulheres rodando aí por todos os lugares, então todo mundo se incentivando. E essa coisa dessa disputa, né, histórica de que mulher não vota em mulher, por quê? Porque sempre olhou o homem, talvez confie mais que o homem vai dar conta. E ela pensa, deixa a mulher lá cuidando dela, ela não vai dar conta disso daí não. Então a gente começou a confiar um pouquinho mais nas outras, né? Eu posso citar o exemplo da Maísa. Saiu o resultado, antes de ter saído o resultado, eu já mandei mensagem. Parabéns, que orgulho de você, minha amiga. E aí terminou, ela me fez uma ligação de vídeo. E assim, uma muito feliz com a outra, né? Uma realmente acreditando que aquele espaço deveria ser ocupado por ela. Uma torcendo pela outra. Então isso mostra que quando uma fortalece a outra, quem ganha é a representatividade feminina. Agora, quando uma desmerece o trabalho da outra, eu perdi, eu vou desmerecer, porque ela teve isso, porque ela teve aquilo, isso quem perde é a representatividade feminina. Então, obviamente, hoje mesmo nós tivemos um chá com todas as mulheres eleitas. E ali todo mundo compartilhando as suas dores, como foi o processo, onde teve mais voto, onde não teve, o que espera, como vai ser. Então, assim, eu penso que esse deve ser o movimento, de fortalecer a política, porque cada um vai ter o seu viés. E eu acho que o mais importante disso tudo, e todo mundo ganha, é quando você respeita e a sua autenticidade. Né? Eu sou assim, Maísa é assado, fulana é assado, e cada um contribui com o seu perfil, o seu eleitorado se sente representado e todos ganham. Então, penso que é um movimento de representatividade de quem está aí fazendo bonito. A gente tem a deputada Janaína Riva, uma grande figura política, uma grande deputada, incentiva muitas outras mulheres, roda o Estado e nós também. Né? Assim como eu tenho incentivado muitas mulheres, recebi inúmeros pedidos de vídeo, Maísa também incentiva e eu acho que esse é o movimento que a gente está tentando criar e estamos aos poucos conseguindo. Tá certo, então boa noite, Vanessa, seja bem-vinda aqui, é a sua vez. Quem que você quer fazer a primeira pergunta? Vou fazer a primeira pergunta para a vereadora Maísa Leão. Vereadora, você era suplente, assumiu, né, a vaga deixada pelo vereador cassado, o Pacola. Você assumiu essa vaga e teve 2 anos ali para mostrar serviço. Nesses 2 anos você foi até cotada para ser vice do Botelho, acabou não se concluindo isso.
O que explica... E você foi uma das... Foi a segunda mais votada, né? Sim. Foi a segunda mais votada. O que explica esse fenômeno? Obrigada, Vanessa, pela pergunta. E, na verdade, eu acredito que foi muito dessa minha característica, até de uma inexperiência política. Então, eu acredito que você fazer o mesmo que se faz como empresária, porque eu sou empresária, meu primeiro CNPJ foi em 2002, há 22 anos atrás, vá dar resultado. Então, as pessoas duvidavam, sabe? Eles olhavam e falavam, você é doida. Eu entrei na Câmara com o objetivo de viver 4 anos em 2. Eu falei, eu vou montar uma equipe técnica, eu fiz processo seletivo, eu contratei uma chefe de gabinete que nunca mexeu com política, que sequer sabia o nome dos vereadores. Ela falou, mas eu não sei nem o nome dos vereadores. Eu falei, ótimo, porque você não vai ter vícios. E a gente traçou metas. E a gente cumpriu essas metas. Então, nós planejamos um mandato que tivesse entregas. E a gente conseguiu fazer essas entregas. Então, eu sabia que as pessoas que foram impactadas, a gente fez cursos de capacitação para mulheres, capacitação empreendedora, mais de 800 vagas gratuitas de capacitação, porque eu não tinha abertura com o executivo. Eu falei, ele não faz, eu faço. Fizemos cursos de capacitação em autismo, 1.500 vagas, 292 fiscalizações, cada coisa que foi, cada númerozinho ali, 15 mil indicações. Foi uma varredura por Cuiabá, um diagnóstico. E a gente apresentou isso para a população, tanto nas redes sociais, prestando conta, como na tribuna, como no meu currículo. E depois a gente estudou a campanha. Nós passamos um ano desenhando a campanha, como ela seria. Fizemos todos os cursos que vocês imaginarem eu já sou, né, formada em marketing, mestre em marketing, mas o marketing de varejo não tem nada a ver com marketing político. Então a gente desenhou a campanha, a gente traçou um caminho onde esses muitos votos, eles estavam lá no final do caminho e a gente percorreu. Então mostra que para quem está em casa, né, e duvida, no Brasil só tem política com compra de voto. Não é verdade. Tem muita gente que compra voto, tem muita gente corrupta, mas é possível fazer de uma forma diferente e foi isso que a gente fez. Vai lá para a vereadora Michele Alencar agora, Vanessa. Para a vereadora Michele Alencar? A gente para o intervalo. Já vou começar perguntando sobre 2026, né? Existe algum plano de tentar ir para a Assembleia Legislativa? Porque a senhora também teve uma votação expressiva, né? Então, existe essa ideia? Eu acredito que é o curso natural, né? No meu primeiro mandato, todo mundo me cobrava isso nos 2 anos. Vai sair candidata a deputada, vereadora, todo mundo ali, 80%, acho que 90% saiu e eu não. E todo mundo me cobrava, mas você está num momento bom, vereadora, você tem que sair a deputada, tem que testar seu nome. E eu optei por fazer um apoio que eu acredito que a palavra vale muito, né? Já tinha me dado a palavra que ia apoiar 2 candidatos, né? Deputado Beto 2-1, deputado Fábio Garcia, estadual e federal, e abri mão de sair para apoiá-los. E não tive essa aí, eu queria também entregar um mandato inteiro, né? Era meu primeiro mandato, eu queria concluir ele com a formação de uma base política. Como eu disse, eu não vim, né? Então eu precisava dessa base política, essa experiência e entregar. A população está aqui. Foram firmados o compromisso de 4 anos, entregues 4 anos. Agora, para o próximo, não vou mentir, nem começou 2025, mas existe sim essa intenção de que em 2026, se Deus abençoar e o curso, né, continuar acontecendo como vem acontecendo, seja natural sair sim. Bom, roda de entrevista com as vereadoras reeleitas Michele Alencar e Maísa Leão vai para o primeiro intervalo, a gente volta já. Em 3 minutos a gente retorna, não saia daí. TV Mais, por você. Estamos de volta com roda de entrevista que hoje recebe as vereadoras reeleitas por Cuiabá, Maísa Leão e Michele Alencar. E para não perder tempo, vereadora Michele, passou o período eleitoral, inclusive tem o segundo turno para prefeito. E mesa diretora, tem alguma vontade de disputar a mesa diretora?
Eu acredito que sim, natural, né? Uma representatividade feminina tão forte, nós precisamos de uma mesa diretora que tenha essa representatividade feminina, sim. Tenho a intenção, já estamos conversando, começando algumas conversas, a mesa diretora exige muitas conversas, sentar com muita gente, os partidos, né, vereador de forma individual, formação de grupos, mas meu nome é um dos nomes, sim, me coloco à disposição porque acredito que posso contribuir muito. Maísa Leão pretende uma dobradinha aí com Michele Alencar na mesa diretora? Com certeza, falei para ela isso na última sessão, falei, nós precisamos estar na mesa. Eu acredito que uma eleição que teve uma resposta popular de 8 mulheres eleitas demonstra que a população quer ver. São 5 lugares, né? Não é possível que a gente não possa ocupar 2. Sem dizer a experiência, né? De Exatamente. Mandato. Já temos a experiência, fomos chanceladas na urna, então estamos com o nosso nome à disposição e vamos lutar para estar nessa mesa. Boa sorte para vocês duas. Vai lá com você, Ana Maria. E vereadora, a mulher do Abílio, como que é o nome? Samanta, perdão, gente, tive Covid 2 vezes, vocês por favor me perdoem. Mas a Samanta do Abílio, ela foi a vereadora mais votada, e aí a senhora segunda. Existe essa possibilidade de vocês ocuparem ali a presidência? Existe isso? O que o regimento diz acerca disso? Por serem as vereadoras as mais votadas? Na verdade, o regimento não fala sobre mais votado, menos votado. Realmente é uma eleição onde cada um dos 27, né, agora seremos 27 vereadores, tem ali o seu direito a voto. O que acontece nessas negociações, normalmente, é porque se calcula voto, ninguém entra para perder, não é? Eleição de mesa diretora não é uma eleição que a pessoa chega lá e não tem nem noção de quantos votos vai ter. Geralmente, o que se faz? Sentam-se grupos para conversar, para formar chapas verdadeiramente competitivas. Então, o fato da Samanta ter sido a vereadora mais votada e eu estar ali em segundo lugar é algo que nos coloca em relevância em relação à vontade do público. Mas eu imagino também que se de repente o Abílio se torna o prefeito, muito complicado a primeira-dama ser a presidente da Câmara, sendo que uma processante para possivelmente caçar ou investigar um ato do prefeito teria que ser aprovada por essa presidente. Então, eu acredito que a própria Samanta ela vai ter muitas demandas de um primeiro mandato, como primeira-dama também, então eu não acredito que ela vai se postular. Hoje a gente esteve no chá, ela não comentou nada sobre isso, então eu imagino que ela não estará. Até porque, assim, o presidente Chico, por exemplo, foi o menos votado na eleição passada e hoje ele é o presidente. Então, assim, a eleição da mesa dentro da casa é uma outra eleição onde todos os pares estão de igual para igual disputando a condução da casa. Então, se esquece ali os votos e aí é a conjectura, né? Tem uma certa interferência do executivo em alguns casos, sim. Mas é a conjectura interna da casa. É como se fosse uma outra eleição mesmo, só que com 27 vereadores e uma certa influência dos seus partidos. Quer fazer outra pergunta para a vereadora? Tenho uma pergunta, mas ainda relacionado à meta diretora. A votação. Não, a votação agora. Eu ainda estou nas eleições, gente. Me perdoe. Maravilhoso. Eu ainda estou nessas eleições. Porque no caso da vereadora Michele, a gente notou uma situação um tanto particular, que foi o seguinte. A primeira eleição, a campanha passada, a senhora teve um apoio muito forte da primeira-dama do Estado, também do governador, e foi abraçada por esse grupo que é forte, né, gente, ainda. Mas aí nessa campanha não. Né? Houve-se ali uma rusga, eu gostaria até que a senhora explicasse o que aconteceu de fato, de verdade, se possível, o que é que provocou isso, porque tem muitos boatos em cima. E a sua independência disso, porque a gente sabe que houve falas não apostando na sua vitória. Não é? E aí a senhora chega de uma forma mais independente, mais segura. O que esses resultados, essa situação provocou e proporcionou, mostrou para a vereadora Michele Alencar? Ana, esse seu questionamento, hoje eu participei de 3 entrevistas. Nas 3 entrevistas tem esse questionamento. Vai falar aqui de novo. E assim, eu percebo que é um assunto, para mim, tão já ultrapassado. Já foi, gente. Já fizemos um outro pleito, já tocamos, já mostramos resultado para a população já credenciou isso nas urnas.
tá sacramentado, assim. É uma coisa que sinceramente, eu não vejo lógica da gente ficar voltando. Já foi. Apoiou lá no passado, não apoiou agora, ótimo, apoiou outras pessoas, dedicou o apoio a outras pessoas. Tá tudo bem. Curso natural, dinâmica natural da política, as coisas mudam e tudo bem, a gente segue o barco e a gente faz aquilo que a gente acredita. É fazer uma política para a população, é fazer uma política com pessoas, de pessoas, para pessoas. E é assim que eu trato meu mandato. Então, assim, para mim, muito, muito de boa, não tive, ok, ótimo, vamos para cima, eu não me apego a essas coisas pequenas, né? Então, a população para mim é o mais importante, porque é para ela que... Política é feita de grupos, política ela é feita com quem você escolhe caminhar. Eu estive no União Brasil, sou do União Brasil, permaneci no União Brasil, caminho com esse grupo. Inclusive, a hora de levantar a bandeira do candidato do União Brasil, estava lá honrando o meu partido. Sou uma vereadora que ninguém pode apontar o dedo para dizer não foi leal ao grupo, não foi leal ao partido, não foi leal... Não. Desafios? Tivemos. Pedras no caminho? Tivemos, mas ao invés de ser a pedra, eu resolvi ser o rio. Então a gente foi naturalmente trilhando esse curso e maravilha. A votação foi uma votação expressiva, algumas pessoas se surpreenderam, mas porque realmente a gente tem uma comunicação diferente, um voto conceitual, um voto de quem acredita nessa política com o mesmo propósito que nós. Então eu penso que a comunicação do nosso propósito realmente conectou com os corações que estavam querendo esse tipo de política. E aí a gente chega aqui para mais um mandato, fortalecendo sim, né, nossa postura, fortalecendo essa... Eu já não sou mais a vereadora desse ou daquele, eu sou a vereadora de Cuiabá. Isso é o mais importante. Vai lá, Vanessa, com você, para a gente fechar esse bloco. Vou perguntar novamente para a vereadora Marisa Leão. Como eu já citei, vereadora, você foi cotada para ser a vice do Botelho. Só que acabou não acontecendo. Quem foi escolhido foi o Marcelo Sandrin, o médico, né, do seu partido, do Republicanos. Você escapou de uma derrota? Então, na verdade, eu fui cotada, né, lá na pré-candidatura. Eu acredito que ventilar o nome de uma mulher foi muito bom para o deputado Botelho e para mim foi bom porque muita gente não me conhecia e passou a conhecer. Mas num determinado momento, quando eu percebi que eu não teria a oportunidade de construir o plano de governo, de sentar para construir um projeto para Cuiabá, eu retirei o meu nome. E falei para o presidente do meu partido, falei, olha, eu fui parceira até aqui, né, estive à disposição para conversar, sempre deixei muito claro que jamais aceitaria o convite sem ter contempladas as minhas pautas. E como não houve nunca o tempo hábil para essa conversa, antes que fosse definido, eu retirei o meu nome. Porque o meu mandato, como a vereadora Michele falou, é um mandato muito conceitual. Esses 5.615 votos são pessoas que acreditam em algo que é muito precioso para elas. E eu jamais colocaria isso à prova para estar num cargo maior, né? Porque vice-prefeita vai lá para o executivo, uma campanha rica, uma campanha com o governo do estado junto, isso nunca foi maior que as minhas pautas. Então, quando não houve a oportunidade de construir o plano de governo, eu me retirei e hoje eu penso que eu tomei a melhor decisão, porque mesmo que ele tivesse sido exitoso, eu não sei se eu teria voz. Então, eu duvido um pouco que eu teria voz, vendo a dinâmica da campanha. Hoje mesmo, ele deu uma entrevista dizendo que errou ao estar com os vereadores. Eu já penso que errou ao não estar, porque eu, por exemplo, não tive a oportunidade de nem chegar perto do candidato. Tanto é que não fiz postagens, não pedi voto, porque não tive a oportunidade de estar perto. Então, na verdade, eu acho que os erros foram muitos e não foi estar com os vereadores. O erro foi não estar com a população. O erro foi estar blindado, foi estar distante. Agora para a vereadora Michele. O União Brasil, ele liberou os filiados para escolherem quem eles vão apoiar, votar, enfim, no segundo turno das eleições aqui em Cuiabá. A senhora já tomou a sua decisão? Vai apoiar alguém? Vai revelar seu voto? Como tá isso?
já tomei a minha decisão de voto, já sei em quem votar, porque nesse momento nós temos uma candidaturas polarizadas, não tem como dizer nós temos um candidato da direita e um candidato da esquerda. Como que uma vereadora que tem perfil de direita, princípios conservadores muito claros, definidos, não vai saber em quem votar? Então, obviamente, meu voto é da direita. Então, já tenho o meu candidato. Agora, entrar na campanha, acabei de sair de uma, entrar numa campanha, encampar, ir pra rua, fazer reunião, essa coisa toda, né? Isso daí a gente está estudando, porque isso daí não é mais sobre mim, é sobre um grupo, é sobre as pessoas que me acompanham. Amanhã, de manhã, eu vou ter uma reunião com várias lideranças que me acompanharam, principalmente as minhas lideranças religiosas. E aí a gente vai conversar e aí eu quero colocar ele para conversar com essas lideranças para entender. Porque assim, eu sou muito técnica, não tenho essa coisa de tipo, vamos fazer uma campanha por causa disso. A minha preocupação é com Cuiabá, eu tenho uma preocupação imensa com Cuiabá. Foram 4 anos, assim, amargando, sabe, esse gosto horrível de ver a nossa população perecer. Então, hoje mesmo, ele foi no meu gabinete, fiquei horas conversando com ele sobre plano de governo. Porque essa preocupação que a Maísa teve, eu tive com o meu, no meu caso, por ser o candidato do meu partido, sentei para falar do plano de governo e por isso o defendi. Agora também começamos essa discussão do plano de governo. Vai ter a parte da inclusão, vai ter o psicossocial nas escolas, como será a dinâmica da saúde, como será a dinâmica da educação. A gente vai ter escolas com uma alimentação decente, com estruturas mínimas. Não aceito mais escola que não tem ar-condicionado. Não aceito mais uma Cuiabá que não invista na arborização de fato, planejada, com enfrentamento para a situação climática. Então, tudo isso está sendo contemplado hoje, a gente discutiu muito pontualmente, porque assim, não posso entrar e defender aquilo que eu não acredito. Eu preciso acreditar que isso é o melhor para Cuiabá. Então, meu voto é do Abílio e a gente está construindo esse apoio para a gente realmente entrar seguro de que eu vou defender com convicção. Mas o caminho natural, penso que vai ser esse. Antes do intervalo, vereadora Maísa, já que a vereadora Michele já deixou a sua opção de voto, quem que a senhora vai escolher para esse segundo turno? Já tem aí? Já pode contar para a gente? Eu não posso revelar ainda um posicionamento individual, porque nós fizemos uma reunião hoje do Republicanos e foi feito ali um combinado. Alguns vereadores já saíram declarando voto e a gente combinou que essa declaração será do presidente Eduardo Magalhães. A gente fez uma reunião, todos deliberaram sobre seus pensamentos, há uma preocupação com o plano de governo e o vereador Eduardo Magalhães tem 2 reuniões a fazer, uma com os candidatos, outra com o vice-governador, e aí sim o partido vai anunciar quem vai apoiar. Tudo bem, preciso ir para o intervalo. O Roda de Entrevista vai para o último intervalo, a gente volta já, não saia daí. TV Mais, por você. Estamos de volta com o último bloco do Roda de Entrevista, que hoje recebe as vereadoras reeleitas por Cuiabá, Michele Alencar e Maísa Leão. Para não perder tempo, o nosso bloco é curtinho, eu vou passar aqui para você fazer a pergunta, Vanessa. Vai lá, quem que você quer fazer agora a pergunta? Agora eu vou fazer em primeiro lugar para a vereadora Michele. Vai lá. Ela acabou de falar sobre crise climática e eu queria saber quais são os seus planos com relação a isso, porque Cuiabá sofre muito, né? A gente está vendo que cada vez mais, a cada ano, chega agosto, setembro, e a gente tem problemas, né, com o calor, né? E aí do nada chove e isso não é natural. Alguma coisa está acontecendo e nós precisamos frear a crise climática. A senhora tem alguns planos para isso? Pretende trazer isso nas suas pautas na Câmara? Sim, é algo que todos nós, não pode ser de um vereador ou outro, todos nós estamos sofrendo, as notícias estão aí, a perspectiva de futuro para Cuiabá é muito séria, é grave.
E quando a gente vê a diminuição da nossa arborização, do nosso verde, da preocupação com esse planejamento, a gente vê o aumento do número de queimadas, fazendo com que todo mundo sofra, né? E isso impacta na saúde diretamente, na infraestrutura e todo esse contexto. Então, nós estamos preocupados com isso, inclusive citei, porque é algo que eu penso que precisa estar contemplado no plano de governo do Executivo, porque obviamente, né, o que eu tenho sugestão, porque não sou eu que vou implementar. Então temos sugestões, temos esse alinhamento, até porque a situação climática é o mais sério de todos. Mas a gente também precisa pensar que Cuiabá precisa ser resgatada na sua autoestima, inclusive. A gente vê os canteiros extremamente abandonados, a gente vê uma cidade que não tem mais verde, a gente olha as rotatórias, é triste de ver. O Cuiabá já foi uma referência. Cuiabá, quando você chegava os visitantes, você levava para tirar foto. Você vai levar tirar foto onde? Se os parques não estão... Há quanto tempo a fonte do Parque das Águas não funciona? Olha a estrutura que está tendo lá, a falta de manutenção. Então, assim, o verde de autoestima que eu falo da beleza, eu que amo planta, posso falar assim, acompanhei e não me esqueço, uma das referências de beleza, de arborização que a gente tinha, era quando o Mauro era prefeito, porque eu lembro que eu era jornalista, eu fazia passagem nos canteiros, de tão bonito que era. A gente tem mais nada. Então a gente precisa pensar nesses enfrentamentos. Por quê? Porque se você investe nisso na cidade, você também está contribuindo para a situação climática. Óbvio que a situação climática é muito mais profundo, é um enfrentamento muito maior, mas estou citando isso que são coisas pontuais tão fáceis de resolver, tão simples. Basta querer, basta fazer uma gestão para que a cidade realmente volte a respirar melhor. Então, isso é um ponto muito importante que a gente está discutindo, sim, e que deve estar contemplado no plano de governo. Para a Maísa agora, vai lá. Vanessa. Para a Maísa. É a última pergunta sua de hoje. Última pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz para a vereadora Michele. Planos para 2026? Principalmente depois de uma votação expressiva como essa? Quando a gente sai da campanha, a gente sai tão cansado que a gente fala assim, não, pelo amor de Deus. De ter filho, né? Eu tô puérpera. Mas, na verdade, é um curso natural, né? Eu tenho uma paixão muito grande por Cuiabá. E eu acho que esse plano para 2026, ele vai depender muito do quanto a cidade vai evoluir, do quanto eu vou sentir que o meu mandato contribuiu. Se eu sentir que eu entreguei tudo que eu me comprometi, que eu continuei nessa crescente, que Cuiabá cresceu, que Cuiabá voltou a ser cidade verde, que Cuiabá voltou a ter dignidade climática, dignidade na saúde, na educação, é natural que eu seja candidata a deputada estadual. Se eu sentir que Cuiabá precisa mais um pouco de mim, a cuiabaninha fica um pouco mais para resolver essas questões. Então, vai depender do andamento da gestão da cidade e do quanto a cidade vai evoluir. Ana Maria, para quem vai a pergunta primeiro? Para a vereadora Michele. Tá lá, vai lá. Mas também serve para a vereadora Maísa, porque a gente está a menos de 3 meses do mandato, do final desse mandato, né? E aí o prefeito Emanuel não teve êxito, seu candidato também não, ou seja, findou-se o mandato dele. Quais são as preocupações que a Câmara, principalmente os vereadores de oposição, no caso a vereadora Michele, tem com relação a esse comportamento do prefeito Emanuel? E a gente vê uma cidade com uma série de problemas, mas a questão do lixo, de fato, não dá para não ver, tá muito difícil. A vereadora vai continuar no embate para que o prefeito cumpra as suas responsabilidades até o final desse mandato? Com certeza. Com certeza. A gente fomos criticados, né, com a votação da processão. Vocês estão querendo fazer algo populista, o mandato está acabando. Eu falei, meu mandato acaba no dia 31 de dezembro. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu trabalho. A processante, instrumento legal, deve ser feita por um vereador. Se eu sou vereadora, eu vou fazer. Então, hoje eu falei sobre a situação do lixo numa entrevista que eu dei e cobrei
novos requerimentos, porque assim, a gente já tem feito inúmeros requerimentos, pedidos, preciso de informações, ninguém dá uma resposta. Essa sensação de impunidade, ela me deixa revoltada demais. Porque assim, o cidadão está recebendo um retroativo de 3 meses que ele tem que pagar, de uma taxa que não era paga antes, que começou a ser paga e que o serviço piorou. E aí eu cobrei na penúltima sessão. Cadê os vereadores que votaram a favor? Vocês não vão se posicionar a favor da população? Já foi um absurdo ter votado a favor da taxa. Porque lá atrás eu questionei como vai ser a aplicação disso? Qual que é o retorno e o compromisso que a prefeitura terá ao cobrar essa taxa? Qual que é o planejamento dos resíduos sólidos de forma efetiva? Não tinha. Vamos cobrar porque, obviamente, era uma lei federal que forçava as prefeituras a pensar resíduos sólidos de forma responsável, de forma efetiva. Ok, vamos pensar no quê? Vamos pensar no bolso, vamos ganhar, vamos cobrar a taxa e daí todo o serviço que deveria ser feito não foi feito e, pelo contrário, piorou. Então, já estamos cobrando e eu vou continuar cobrando, porque isso é inadmissível. A população não pode continuar pagando uma taxa, pagar retroativo, ter nome processado, porque se você deixa de pagar água, se você deixa de pagar o lixo, você tem a água cortada. Assim, é uma série de absurdos que envolve essa cobrança. E aí você, assim, tem bairros podres, lixos espalhados pelas ruas e, assim, um descrédito absurdo com a população. Então, assim, a gente está cobrando, vamos continuar e eu vou ser cada vez mais incisiva até que uma resposta aconteça. Maísa, vai ser a mesma pergunta? Você vai fazer é a mesma pergunta no sentido de qual que é a preocupação com esse mandato, esse final de mandato do prefeito Emanuel. Por que eu digo isso? Porque o prefeito Calil já tomou algumas decisões que acabou aborrecendo ali, né, servidores, população, que deixou um pouquinho de preocupação. Esse tipo de comportamento preocupa também a senhora enquanto vereadora no que diz respeito ao final de mandato aí do prefeito Emanuel? Com certeza. Eu penso que há um clima lá na Câmara até inclusive de uma oposição cansada, de uma parte da oposição que não foi reeleita, deixa disso, né? Deixa o cara terminar o mandato. Por mim, não. Porque tem que ter consequências. Então, vereadora Maísa, você vai continuar denunciando, apresentando o processante, cobrando? Quero que as contas sejam reprovadas, quero que o Tribunal de Contas envie as contas de 2022 que foram reprovadas em colegiado para a gente reprovar. Quero Emanuel inelegível. E isso não é algo de perseguição pessoal contra a pessoa Emanuel. É uma perseguição contra a corrupção, contra a impunidade. Então, até 31 de dezembro, eu vou trabalhar para Emanuel ficar inelegível, para não vir em 2026 e para nós não padecermos mais na mão de um gestor, de um político que carrega 23 operações nas costas e uma cidade suja, destruída, abandonada, que só arrecada e nada entrega. Para encerrar aqui, vereadora Michelle Alencar, qual o balanço a senhora faz da gestão Emanuel Pinheiro que está acabando aí? Qual o balanço que a senhora faz desses 2 mandatos dele como prefeito? Como está acabando, eu vou tentar ser breve, porque não tem muito o que falar, né? A gestão Emanuel Pinheiro é pífia, a gestão Emanuel Pinheiro é desastrosa, a gestão Emanuel Pinheiro, ela acabou com Cuiabá, com a saúde de Cuiabá. Nós conseguimos, infelizmente, ter os principais rankings, nós ocupamos os primeiros lugares dos índices de pior em tudo. Foi a pior saúde, número maior de operações dentro de uma gestão, educação entregue de forma extremamente desaprovada. E aí não vem com índice de DEB, que é 4,5, 5, para tentar justificar a sala sem ar-condicionado, crianças finalizando quinta série sem estar 100% alfabetizadas, escolas sem bebedouro com água gelada numa cidade que faz mais de 40 graus, infraestrutura onde toda a população estava dentro de buracos, de tantos buracos que a gente tinha na cidade. E aí a gente tem, pela primeira vez também, as contas reprovadas quase que por unanimidade. Não dá pra gente fingir que não aconteceu nada. Não dá pra gente ser omisso diante da impunidade. Então,
eu considero que seja uma das piores gestões que Cuiabá já teve. E Maísa Leão, a mesma pergunta para a senhora, qual o balanço que a senhora faz da gestão Emanuel Pinheiro? E uma pergunta, ele pagou alguma emenda positiva da senhora? Não pagou nenhuma emenda e vetou todos os meus projetos, inclusive assim, um balanço do final da gestão Emanuel Pinheiro, complementando o que a vereadora Michele falou, além de tudo que a gente vê a olhos nus, a gente percebe que, além do gestor ser o gestor, que é o líder desse grande esquema de corrupção, ele ainda é afrontoso com a população e que a população se lembre disso. Porque nós conseguimos aprovar na Câmara a isenção do estacionamento para idosos e PCDs. Ele entrou na Justiça para revogar. Foi ele que trouxe esse Digipar, está loteando Cuiabá e agora na porta da casa das pessoas tem que pagar estacionamento sem nenhum retorno. Fechou a Praça Rachid Jaldi, nunca mais abriu, não vai entregar o Mercado do Porto, não vai entregar a Orla do Porto, não vai entregar o Aquário, não vai entregar nada do que ele prometeu. O Miguel Sutil, que foi ali, né, tombado, acabado, destruído, ele vai ser entregue em pó. Então, Emanuel Pinheiro, ele vai entrar para a história, para os nossos livros, como o pior prefeito da história de Cuiabá, que além de ter feito uma gestão pífia, uma gestão fraca, uma gestão ineficiente, fez uma gestão que usurpou, que surrupiou a nossa autoestima. Então, a gente vai demorar muitos anos para reconstruir o que ele destruiu. E é por isso, como cuiabana, que eu vou lutar até o final do mandato para que ele tenha consequências. Para concluir, vereadora Michele Alencar, alguma emenda da senhora foi paga pela gestão Emanuel Pinheiro? Gestão Emanuel Pinheiro nenhuma. Infelizmente, e isso é sério. Isso é crime, um crime, né? Isso é um crime. Todos os anos, para quem não entende, todos os anos, na LOA, nós aprovamos ali um percentual para as emendas. Ninguém até hoje justificou para onde foi esse dinheiro, o que fizeram com esse dinheiro e por que não pagaram um direito constitucional do parlamentar, um direito aprovado em lei. Então, ele infringe a lei acreditando na impunidade. Cada vereador tinha um pouquinho mais de R$1 milhão anual, 25 vereadores. Agora foi para R$2 milhões, um pouco mais de R$2 milhões. Soma isso em 25 e me diga para onde está indo esse dinheiro, porque nem todos os vereadores da base ele também pagam, uns gato pingado. Então, ele deve responder por esse crime. Bom, quero agradecer aqui a sua presença, a vereadora Maísa Leão, aqui no Roda de Entrevista. Foi um bate-papo bem legal, em dose dupla. Muito obrigado e boa sorte para a senhora nesse novo mandato. Obrigada, Diego. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Ana Maria. E obrigada, minha amiga de bancada, Michele Alencar. Obrigada a todos que nos assistiram. Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. A gente vai continuar lá lutando por Cuiabá. E a gente espera que vocês acompanhem o nosso trabalho. Obrigado, vereadora Michele Alencar, pela presença aqui e boa sorte nesse novo mandato aí. Tem um mandato inteiro para poder lutar pelos cuiabanos aí. Obrigada, Diego. Obrigada, Ana Maria, Vanessa, a minha companheira Maísa. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui. Eu quero agradecer minha equipe também, guerreira, que lutou esse bom combate ao meu lado. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu quero fazer esse pedido, eu sempre termino com esse pedido. Acompanhe o nosso trabalho na Câmara, porque é muito importante para você, inclusive, fazer um juízo de valor de quem são os representantes que Cuiabá tem. E acompanhe o trabalho das mulheres, validem, ajudem. Eu tenho certeza que juntos a gente realmente vai tirar Cuiabá do buraco. Obrigado, Ana Maria, mais uma vez aqui pela presença na bancada. Quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz? Sua rede social? Pois é, da última vez que eu vim, lembra? Eu nunca lembro as minhas redes sociais. A gente tem ali para te ajudar. Ai, amo vocês, gente. A Elisimar já deixou lá no jeito. Eli, ó, cadê onde eu tô? Tô aqui, né? Eli, te amo muito. Eu nunca lembro, gente. Mas, Diego, muito obrigada. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora Michele. Obrigada, Vanessa. Obrigada, essa equipe linda. Eli, de novo. Muito obrigada. É sempre uma alegria estar aqui, viu? Obrigado ao pessoal que nos acompanhou também. Eu que agradeço. Obrigado também você, Vanessa. Quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz? Para ler suas notícias. Pode ler no Lei Agora. Estou sempre escrevendo sobre política por lá, então é isso. Quero agradecer você pelo convite, agradecer às vereadoras Maísa Leão, Michele Alencar, agradecer a Ana Maria. E é isso, gente. Obrigada. Tá certo, então, muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo bem gostoso e a gente vai fazer esse formato sempre aqui com mais vereadores e vereadoras.
Obrigado a você de casa que nos acompanhou até esse momento. Para você que quer ver e rever essa edição, acessar o nosso site tvmaisnews.com.br. A gente volta na próxima quinta-feira. Uma boa noite e até lá. Programa Roda de Entrevista. Apoio Água Mineral Brunado. Há mais de 30 anos sendo a sua melhor companhia. Águas Cuiabá, uma empresa do Grupo Iguá de Saneamento. E Boi Bom Churrascaria. Há mais de 30 anos servindo o melhor churrasco gaúcho.